E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima, trabalho na unidade da Penha Circular. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso papo sobre filosofia, beleza? Hoje a gente vai abordar novamente a ciência na filosofia, mas a gente vai falar sobre um outro autor, sobre um outro filósofo, que é o Karl Popper, beleza? Que está muito vinculado aí à nossa última aula. Então, entendam como se fosse uma sequência, tranquilo? A gente separa os filósofos para o melhor entendimento de vocês, tranquilo? Para ficar mais didático. Então, vem contigo aqui, vamos lá. Antes disso, antes da gente começar a falar do Karl Popper em si, a gente precisa falar sobre entender alguns conceitos, como o método, né, que a gente vai falar agora. O termo método vem do grego meta, que significa através, e odos, que significa caminho. Então o método seria um direcionamento, um caminho a ser seguido. O método científico é um núcleo de procedimentos que orienta o modo de conduzir uma investigação científica. Ou seja, o método é o caminho para se produzir ciência. Tranquilo? O método científico. O método não é algo exclusivo das ciências exatas e biológicas. Todas as ciências, elas se baseiam, elas seguem um método. Sejam elas as exatas, as biológicas, as humanas. Tem toda uma metodologia. A história tem a metodologia da história, a metodologia das ciências sociais, a metodologia da filosofia e por aí vai. Então, todos esses ramos das ciências, elas possuem, né, elas têm um método para ser seguido. Tranquilo? Então, não é algo exclusivo das ciências exatas, apesar do Popper ser físico. Tranquilo? Vamos lá. Hoje, todas as áreas da ciência seguem métodos padronizados. Ou seja, todas as áreas da ciência, todas as áreas que abrangem o conhecimento científico, né, o corpo científico, elas seguem um método. O método científico tem por base uma estrutura lógica que engloba diversas etapas, as quais devem ser percorridas na busca da solução do problema proposto. Né? A gente estabelece um problema, inferimos coisas, hipóteses, para solucionar aquele problema. Depois se começa um processo de pesquisa para comprovar a hipótese. Ela pode ser comprovada ou refutada. E no final a gente chega à conclusão da pesquisa. Tranquilo? Então o método ele é obviamente diferenciado para algumas ciências, né, a metodologia das ciências exatas não casa com a metodologia das ciências humanas. Né? São ciências distintas, são modos de produzir conhecimento diferentes. Né? O objeto de estudo é outro, mas todas têm um método para se produzir o conhecimento e a ciência. Tranquilo? Vamos lá. Contudo, o método pode limitar o horizonte da pesquisa, impede certas descobertas mais livres e estabelece prazos que permitem apenas a entrega de resultados imparciais. Por exemplo, uma questão que a gente pode falar referente às ciências humanas, né, que é muito presente, é a questão do método qualitativo e do método quantitativo. O que significa? O método quantitativo, você vai conseguir atingir um resultado na sua pesquisa. O qualitativo, você atinge um outro resultado. E cabe você decidir aí qual método cabe melhor na sua pesquisa. Por exemplo, o método quantitativo, como o nome já diz, quantidade. Ele abrange um grande número, por exemplo, de pessoas. Se eu quero me debruçar sobre a mudança estrutural da família com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então eu começo a distribuir, por exemplo, questionários, diversos questionários, né, alguns milhares de questionários, e depois eu recolho esses questionários
respondidos e eu consigo ali, através dos questionários, estabelecer uma certa quantidade, transformar aquelas anotações, e transformar em estatísticas aquela pesquisa. Mas no método qualitativo, eu não consigo abranger um grande número de pessoas. O que acontece? Eu diminuo o número das pessoas e aprofundo a minha pesquisa. Ou seja, eu acabo tendo um outro foco. Tranquilo? Isso aí é só para falar que existem diversos métodos que podem ser seguidos dentro de uma ciência. Beleza? Vamos lá. Dedução e indução. A gente vai falar muito do método indutivo, que é um método aceito pela ciência, mas a gente vai ver que nem ele mesmo é livre de questionamentos. Vamos começar a falar primeiro sobre a dedução. Dedução é o modo de raciocinar, argumentar e demonstrar que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Premissas são inferências, são afirmações. Né? Um modelo bem simples aqui para a gente entender a dedução seria o seguinte: digamos que teve um crime dentro de um prédio. Tranquilo? Aí a minha primeira premissa é: todos que estavam dentro do prédio entre 10 e meio-dia são suspeitos. Essa é a minha primeira premissa. Aí vem minha segunda premissa. Luciana é moradora do prédio, mas não estava dentro do horário estabelecido. Aí eu chego a uma conclusão: Luciana não é suspeita. Então, a dedução, ela basicamente vai explicar o que está contido na primeira premissa e na segunda premissa. A sua conclusão vai ser uma explicação daquilo que já foi dito antes. Tranquilo? De boas? Aqui, ó. O argumento dedutivo é aquele que vai do maior ao menor, ou do geral ao particular, de tal modo que sua conclusão constitui algo que já estava contido, mesmo que implicitamente, nas premissas. Novamente o exemplo. O crime no prédio e todas as pessoas, ou seja, eu estou no geral, todas as pessoas que estavam de 10 a meio-dia são suspeitas. Então eu estou partindo de um geral. Aí eu venho para um caso particular. Luciana é moradora do prédio, mas não estava no prédio nesse horário. Aí eu chego à conclusão: logo, Luciana não é suspeita. Eu parto do geral para um movimento singular. Tranquilo? O método indutivo é o oposto. Vamos entender. Caracterizada como um modo de raciocinar que vai do menor ao maior ou do singular ao geral. Ou seja, eu parto de um caso específico e estabeleço uma generalização. Tranquilo? De tal maneira que a sua conclusão vai além do que enunciam suas premissas. Isso daí é uma outra grande diferença. Se na dedução as minhas premissas são explicadas basicamente na minha conclusão, na indução a minha conclusão pode extrapolar o que estava nas premissas. Eu posso ter digamos, um conhecimento a mais. Eu produzo um novo conhecimento através do método indutivo. Mas esse conhecimento produzido através da indução, ele é um conhecimento provável. Né? Ele tem uma probabilidade de acontecer. Por exemplo, vou utilizar um exemplo e depois a gente vai retomar esse exemplo da indução para ver como ele pode ser falho. Tranquilo? Vamos lá. Digamos que eu fiz uma série de experimentos e percebi que
a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Eu pesquisei isso 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100 vezes. E sempre, quando atingia 100, ela começava a ebulição. Aí eu chego no resultado geral. A partir da minha análise menor, singular, e estabeleço uma lei geral. Como a minha água ela entrou em estado de ebulição a 100 graus, eu estabeleço uma nova lei e falo, toda a água entra em estado de ebulição a 100 graus Celsius. Tranquilo? Eu crio uma generalização e um novo conhecimento, que toda a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Daqui a pouco a gente pega esse resultado aqui. A gente pega esse exemplo para desconstruir um pouco a ideia de indução. Tranquilo? Vamos lá. A conclusão não é uma consequência lógica das premissas, extrapolando as informações disponíveis nela. A minha conclusão pode ir além do que está nas premissas. Tranquilo? Vamos lá. O raciocínio indutivo é ampliativo. Ele vai além do enunciado das premissas. Foi o que a gente acabou de falar aqui. A conclusão indutiva será sempre provável, mas não garantida. Eu falei, a probabilidade. Tranquilo? A conclusão indutiva vai levar à probabilidade de que algo aconteça. Com o avanço da ciência, a indução tornou-se a principal forma de se concluir um raciocínio científico. Ou seja, a indução ela vai ser basicamente um método científico utilizado. Mas aí começa a questionar esse método e perceber que ele pode ser falho. Indução ingênua. A indução chega aí na ciência, como método aí, através de uma indução ingênua. A aparição da indução no discurso científico apresentou-se a partir de uma indução científica ingênua. Algo que se repetiu todas as vezes e que o teste foi executado, de algum modo, isso faz parte de características daquele fenômeno e pode ser interpretado como lei. O exemplo da água que eu dei. Testei 1000 vezes, sempre a 100 graus Celsius, ela estava ebulindo. Aí eu criei uma lei, eu induzi a esse tipo, que eu falei, toda a água, quando chega a 100 graus, ela entra no estado de ebulição. Tranquilo? Vamos aqui, E qual era a justificativa para esse tipo de pensamento dentro aí do método científico, do discurso científico? A indução não oferece a verdade, mas a probabilidade que aconteça. Eu repeti diversas vezes e a probabilidade de isso acontecer novamente é grandíssima. Daí eu tomo como verdade. Tranquilo? Vamos lá. Karl Popper. Esse é o cara que vai começar a questionar o método indutivo. Quem foi Karl Popper? Físico, matemático e filósofo da ciência. Suas principais obras são A Lógica da Descoberta Científica, A Pobreza do Historicismo e Conjecturas e Refutações. Ele vai falar o seguinte, que a ciência ela é basicamente formada por hipóteses. As hipóteses existem antes da comprovação de fato. Eu elaboro uma hipótese, um problema que deve ser resolvido e eu tento resolver através de experimentos. Então, a hipótese, a ciência, ela é constituída por hipóteses que necessitam ser verificadas e comprovadas ou refutadas. Tranquilo? Vamos lá. Propôs como possibilidade para o saber científico o critério da refutabilidade ou da falseabilidade. Desculpa aqui, da falseabilidade.
que isso significa? Rapidinho, a gente vai falar aí mais à frente sobre isso. Que as ciências elas devem ser de tal modo, assim, as pesquisas devem ser feitas que se consiga demonstrar que ela pode ser falsificada ou refutada. Porque, segundo Popper, não tem como comprovar a exatidão de uma pesquisa, mas tem como comprovar ou refutar a sua análise. Mas isso é uma coisa boa, porque quando a gente refuta, a gente melhora a pesquisa. E assim a ciência segue. Popper ele fala que a ciência é constituída de erros e acertos. Eu elaborei uma pesquisa, uma tese, minha tese foi refutada. E a pessoa que refutou minha tese vai melhorar a minha pesquisa. Consequentemente, a pesquisa dela. Então, assim, a ciência prossegue. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Popper critica as formas mais sofisticadas de indutivismo, ou seja, critica o pensamento, o modo indutivo de entender as coisas ali, recusando a noção geral, segundo a qual apenas a verificação empírica é suficiente para determinar a condição de verdade de proposições científicas. Popper fala o seguinte: não adianta eu comprovar que isso aconteceu 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100.000 vezes. É sempre uma probabilidade. Pode dar errado. Então não adianta eu provar de maneira empírica, ou seja, testando, fazendo, que alguma coisa vai dar certo. Essa coisa pode dar errado. Beleza? Vamos lá. Refutabilidade ou falseabilidade. Para o autor, uma teoria se mantém verdadeira até que seja refutada, ou seja, que sejam demonstrados sua falsidade, suas brechas e seus limites. Aí sim, a teoria ela deixa de ser verdadeira, porque eu começo a apontar as fraquezas, né, a sua fragilidade. O filósofo afirma que a base do método científico deve sofrer tentativas de refutação ou falseamento das hipóteses e teorias científicas. Aqui ele está falando exatamente do que eu falei um pouquinho tempo atrás, que dessa forma, a gente conseguindo refutar ou tentando refutar as pesquisas científicas segundo o pensamento de Popper, a ciência progride, ela caminha para frente. Para Popper, somente a falsidade de uma teoria pode ser provada, mas nunca sua veracidade absoluta. Não tem como provar para o autor aqui que uma pesquisa traz a verdade absoluta, porque tudo pode ser passar ali pelo crivo de tentar ser refutado ou falsificado. Beleza? O conhecimento científico pode progredir em sua busca de explicar o real, sendo necessário que as sociedades estejam abertas à liberdade de críticas e pesquisa, através das refutações. Tranquilo? Pulei isso daqui, ó. Afirma que nenhuma teoria científica pode ser verificada empiricamente pelo método indutivo. Ou seja, ele critica o indutivo, o método indutivo. Vamos lá. Por quê? Lembra lá do exemplo dos 100 graus. Tranquilo? A água ela entra em estado de ebulição a 100 graus. Mas digamos que eu estou no Himalaia. E eu vou tentar repetir essa minha experiência acima do nível do mar. Na verdade, muito acima do nível do mar. E eu constato que minha água ela entra em ebulição em cerca de 70 a 71 graus Celsius. Ah, mas eu não testei 10.000 vezes? Sim, testei 10.000 vezes no nível do mar. A velocidade de ebulição ela aumenta de acordo com a altitude. Aí, como o pensamento indutivo pode nos conduzir ao erro, porque a água ela entra em modo de ebulição mais rápido
no Himalaia, ou seja, quanto mais alto, mais rápido ela vai entrar em estado de ebulição. Não a 100 graus Celsius, né, em temperaturas cada vez menores. Tranquilo? Vamos lá. A ciência é um processo em constante construção, motivada pela problematização intrínseca ao conhecimento e às ações humanas. A ciência, ela traz problematização. E essa problematização, ela vai procurar respostas que fazem com que a ciência progrida. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A ciência progride, tentando resolver os problemas específicos que surgem quando algo inesperado acontece. A problematização intrínseca ao conhecimento. A busca pelo conhecimento deve ser problematizada. E essa problematização faz a gente se mexer, a querer respostas e adquirindo conhecimento. Beleza? Fazendo a gente progredir, fazendo a ciência progredir. Tranquilo? Vamos aqui, ó. O risco da má interpretação. O que isso quer dizer? Né? Se eu mal interpretar uma pesquisa, eu posso ter um entendimento errado. Para que a falsibilidade funcione, é necessário um compromisso com a verdade. Eu preciso seguir a verdade, buscar sempre a verdade para que essa teoria da refutabilidade funcione. Porque não adianta nada eu pegar uma pesquisa e apontar suas falhas de maneira errônea, né? Dessa forma a gente não progride, né? Tentando acabar com a pesquisa de alguém, ou enfim, né? Por qualquer mesquinharia, ou até mesmo pela interpretação errada que eu faço da pesquisa. Né? Então, a refutabilidade ela tem que estar ali ligadinha com um compromisso de verdade, com a verdade. A falsibilidade é uma estratégia para melhorar as teorias e deixá-las conscientes das suas limitações. Olha só. Dessa forma, a gente progride, melhora a ciência. Beleza? Então, meus queridos, com isso, nós terminamos aqui o módulo 9 da apostila do segundo ano, da segunda série. Espero que vocês tenham curtido a aula e até a próxima. Tchau, tchau.